Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed, compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare, protegemos vidas vulneráveis. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Boa noite, telespectadores. Está no ar Santa Casa e você, que hoje vai discutir um tema dos mais importantes, que é a intolerância à lactose. Eu recebo aqui hoje nos nossos estúdios o médico José Carlos Clemente. Boa noite, Clemente. Boa noite, Guto. Realmente é um assunto muito interessante. Você, inclusive, tem informações a respeito da intolerância à lactose. Eu queria que você contasse para a gente, explicasse primeiro genericamente o que é a intolerância à lactose. A lactose, na verdade, a gente pensa assim, a lactose só tem no leite, né? Lacto, que vem do latim, leite. Então, assim, a lactose vem no leite, mas na verdade ela tem a maioria dos produtos que você usa. Os derivados do leite? Tem todos os derivados do leite. Então, o queijo, o iogurte, né? Mas você tem lactose na cerveja, por exemplo. Também? No chopp, em menos quantidades. Mas tem. Mas você tem no chopp também. Então você tem no pão. Fala, pô, mas o pão... mas tem também no pão. Então, tem que ver quais elementos daquele consumo diário que você está acostumado possui a lactose. Né? Porque o que acontece, Guto? Nós, seres humanos, temos uma enzima que se chama lactase, que na verdade é aquela que destrói a lactose, que quebra a lactose, né? que transforma a lactose. Então, tudo no organismo é assim. Normalmente você tem uma enzima, essa enzima é que colabora com, vamos dizer assim, com a digestão, com a quebra, com a fragmentação, ela ajuda no metabolismo. Então, a maioria das pessoas não sabem, e aí acho que é por isso que nosso programa vai ficar interessante nesse sentido, o telespectador que nos está nos vendo aqui, porque a maioria das pessoas tem problemas relacionados à lactose e não sabe disso. E vão ao médico, procuram, mas não conseguem encontrar Não consegue. Às vezes se aborda a sintomatologia, mas se tem dificuldade de abordar a causa dessa sintomatologia. Fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico. Então, e nós sabemos hoje, se a gente lê qualquer estatística, qualquer trabalho, que 70% pelo menos da população mundial tem algum grau de intolerância à lactose. Que pode ser de um grau leve até um grau extremo. Né? E mesmo um bebezinho. Fala, não, então, só adulto? Não. Até um bebezinho que nasce pode ter intolerância ao leite. Né? Mas o mais habitual é que
quanto maior a idade, a tendência é maior a intolerância. Como se essa enzima, a lactase, ela fosse reduzindo a sua produção, né? Ou ela até existe, mas num grau que não consegue fazer toda a fragmentação da lactose, e a pessoa vai ter uma intolerância de leve até uma intolerância extrema. E aí a gente pode passear dentro disso aí, o que você pode ter, né? O mais comum, que as pessoas às vezes não sabem, mas que é importante, eu estou me sentindo cheio, tal. Aquela sensação de estômago estufado. Às vezes a pessoa pensa, não, eu estou com um problema gástrico. Pode ser também, claro. Você tem uma úlcera gástrica, uma gastrite, você pode ter uma sensação que a gente chama de plenitude. Os sintomas são parecidos? Pode ser. Mas assim, uma característica da intolerância à lactose é que a barriga tende a distender. E é gozado porque, como você vai almoçar, você vai jantar, isso tende a piorar no final do dia. Então você levanta, às vezes, com a barriguinha enxutinha, e de repente você começa, pô, esquisito. Se você bater assim, tem um som meio timpânico de ar mesmo, dá para perceber no toque. Não precisa ser nem do médico, a gente mesmo batendo, dá para perceber. Percebe. E fala, estou cheio de gases, o que será que eu comi? Às vezes não é nada relacionado a uma coisa específica, o cara fala, não, será que eu comi alguma coisa estragada? Feijão, né? Alguma coisa... Porque, claro, brócolis. Tudo que é grão, ele produz gás. Então, ervilha, lentilha, a soja, o feijão, então, grão de bico, enfim, todos esses grãos, sobretudo a soja, ela produz muito gás. E tem também verduras, né? Você pega várias verduras, mas especialmente o repolho, por exemplo, né? O brócolis, e mais especialmente o repolho, ele costuma dar muitos gases. Tem algumas pessoas que não, mas assim, como regra geral... Na maioria das vezes... Às vezes ele dá gases, de pouco a muito, dependendo da pessoa, mas ele produz gás. Então, isso pode confundir um pouquinho. Mas assim, o comum, muito comum, é decorrente da intolerância à lactose. E a pessoa começa a viajar, o que será que eu comi hoje? Sempre tentando fazer uma associação. Aquele bolo acho que não estava legal, eu senti um azedinho. Não, é do bolo sim, mas é da lactose que existe. Está no bolo. Que está no bolo. Provavelmente no preparo, ou levou leite, ou levou algum derivado de leite. Claro. Comi um pãozinho, estava uma delícia e tal. Ou uma pizza. A pizza você vai ter também, né? Você tem o queijo, você tem a farinha, você tem outros elementos que contêm a lactose. Você estava me falando, e eu queria que você... Na cerveja também, você citou... Tem menos, mas tem na cerveja. Tem no chopp. Então aquela dor de cabeça, eventualmente, não é por conta do excesso da bebida, mas pode não ser pela quantidade de lactose. Claro que o excesso de álcool pode dar, mas você pode estar com intolerância à lactose. Como 70% da população tem intolerância, é muito mais provável que seja dessa intolerância, né? Então, quando você tiver com aquela distensão e tal, e de manhãzinha levanta, vai pro banheiro e começa a soltar pum. Pum, pá, 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 pá. Pode ter certeza que é intolerância à lactose. Certeza. E aí? Esse grau pode ser variável, mas tem intolerância à lactose. E aí a pessoa fala, puxa vida, mas como é que eu vou descobrir isso? Claro, tem exames laboratoriais, né, que o médico pode solicitar para verificar realmente. Tem que ficar no laboratório, fazendo colheita ali, é um exame demorado. Então, para você detectar definitivamente qual é o grau que você tem de intolerância à lactose. Mas, assim, a maneira mais simples é eliminando as coisas que têm lactose por coisas que não têm lactose. Exemplo, hoje você tem leite sem lactose, você tem o queijo sem lactose, você tem o iogurte sem lactose, e até bolo, outros preparados sem lactose. Então, esse é o melhor teste que tem. Substitui por algum produto que não tem lactose. E aí fica... E aí você vai ter uma grata surpresa de ver que a tua barriga começa a desinchar, aquele abdômen todo distendido. Aquela sensação de estar cheio. Está cheio, começa a melhorar. E outras coisas mais que a gente vai falando aqui, por exemplo... Clemente, vamos fazer só um break. Santa Casa e você volta em instantes.
A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico José Carlos Clemente. Estamos falando sobre intolerância à lactose. Clemente, você está com a palavra. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre isso. Eu queria saber uma coisa. Existe algum tipo de exame clínico, por exemplo, que o médico possa detectar essa intolerância ou tem que fazer... Não tem como fugir, tem que fazer aquela substituição? Tem que fazer tem que ser o laboratório. O clínico, por exemplo, um médico clínico, o que ele pode sugerir é o seguinte, olha, você faz um exame laboratorial ou, de repente, enquanto você vai fazer o exame laboratorial, você começa a suspender as coisas que têm lactose. Simultaneamente. E é importante falar isso pelo seguinte, porque às vezes um amigo, sei lá, parente, fala, não, eu vi no mercado, ou minha amiga, ou não sei quem, usa lactase, que é enzima. Você toma enzima e tudo bem. Não é e tudo aí em tese, supriria aquela falta dessa enzima para fazer o metabolismo. Como o seu organismo não tem lactase suficiente para digerir a lactose, a impressão que dá é que essa lactase que você toma, e deveria ser assim na prática mesmo, ela vai funcionar. Mas eu vou falar abertamente assim, a maioria
dessas lactases que estão no mercado não funcionam. E aí a pessoa pensa, não, eu não tenho nada. Né? Ou seja... vai tomar, não vai... Vai servir para nada. Não vai ter nenhum resultado. Não vai ter nenhum resultado, vai ser ruim. Cara, e fica na dúvida agora, o que eu faço? Eu tenho, eu não tenho? Ou se a pessoa sabe que tem, também não vai funcionar? Então não funciona. Né? Você tem uma ou outra importada que funciona, a maioria não funciona, e a pessoa continua, se ela sabe que tem, ela vai falar, puxa vida, o que será que está acontecendo? Eu tomei, então eu não devo ter, porque tomei lactase e continua assim, deve ser outra doença. Ela já descarta essa possibilidade, achando que tem outra doença, já que a lactase deveria fazer a digestão, e ela tomou. Então eu tenho outra doença, não é nada disso. E não é. Você pensa que é a gastrite, que é alguma outra coisa. Que é um outro problema. E não é. Continua sendo intolerância, porque elas não funcionam. Né? Então eu acho que é importante falar sobre isso. Mas uma coisa que eu queria comentar, Guto, assim, que eu acho muito importante, são as cefaleias, dores de cabeça. Que você fala, puxa, dor de cabeça também. Será que não é porque eu estou nervoso, eu estou estressado? Será que é porque eu não comi isso, comi aquilo? Será que é genético? Porque às vezes tem pessoa que tem na família. O que está acontecendo? Eu fiquei preocupada, o trabalho. Muito frequentemente é pela intolerância à lactose. Muito frequentemente. Muito interessante. E até aquilo que você chama de enxaqueca. Que é aquela dor. Aquela dor. Que arreia mesmo. Que a pessoa... Uma das causas mais frequentes, embora não divulgada, é intolerância à lactose. Isso é cumulativo? Seria cumulativo no organismo? Ele é variável. A tendência é piorar com a idade. Né? Você encontra mais gente intolerante à lactose mais velha do que mais jovem. Mas você pode ter desde o bebezinho até uma pessoa de 100 anos não ter nada. A maioria dos casos é que acontece a partir de uma determinada idade. A maioria das pessoas adultas tem. E quanto maior a idade, maior o risco de você ter. Né? E aí, como você já falou, tem e não sabem, né? Não sabe. Aí a pessoa comeu um bolo lá e, poxa, caramba, tô com dor de cabeça. Ou comer um queijinho. E não precisa ser grande, não. Não precisa ser uma coisinha de nada. Você vai pegar aí cubinho de gelo. Um cubinho de gelo. De queijo. E a pessoa tem uma enxaqueca violenta e não sabe de onde é. E toma remédio e às vezes não melhora. Ou às vezes melhora, mas continua no mesmo dia ou no dia seguinte. Intolerância à lactose é uma das principais causas de se afastar. E na prática ela não é. Porque as pessoas não conhecem. E fica assim uma coisa, tentando achar uma outra causa. E também todos os laticínios, como você falou, iogurte, o queijo, a farinha, a mussarela, manteiga, por exemplo, também teria. Você pode ter qualquer produto hoje, lácteo, sem lactose. Qualquer um. Então, quem gosta de iogurte, eu por exemplo, eu tenho uma intolerânciazinha leve. Então eu não evito tanto assim, mas eu evito. Eu amo queijo. Então eu como queijo. Mas eu prefiro queijo sem lactose. O iogurte eu tomo sem lactose. O leite eu tomo sem lactose. Assim, como se fosse um preventivo. Né? Você não paga para ver. Não vou pagar para ver. Porque é aquilo que eu falei. A barriga vai distender ao longo do dia. E o pior, porque a barriga ainda se distende um pouquinho, você fica assim. Mas o pior é dor de cabeça. E tem pessoas que têm dor de cabeça quase todos os dias. E ela vai associar com tudo, menos com lactose. E tem que associar. Justamente. E uma outra causa importante, que as pessoas nem imaginam que dá, e mesmo que você procurar em livro, ou às vezes na própria internet, não fala, mas que os cientistas sabem que existe, a afta. Também, né? A afta também pode ser... de origem na intolerância à lactose. Então você fala, pô, tem afta? Tem gente que tem afta que não sara com nada. Aí ele tem, claro, uma gastrite pode estar isso, um refluxo gastroesofágico, né? O conteúdo gástrico vai para cima, você tem uma hérnia, e essa hérnia, claro, a maioria das hérnias são acompanhadas de refluxo, então a hérnia tal, você pode ter isso, né? Você pode ter, então, você tem uma hiperacidez, né? Ou tem gente que já tem uma tendência familiar a ter afta, tem afta de origem familiar, ela tem uma tendência hereditária, ou tem pessoas que a coisas muito ácidas, tipo um abacaxi, laranja, aquela laranja pera que é mais ácida,
ou qualquer coisa assim, ou morde a língua da afta, pode ser um problema gástrico sim. Pode ser um problema bucal, pode ser uma hérnia tal, pode ser um refluxo gastroesofágico, pode ser até um tumor gástrico. Mas uma coisa que as pessoas desprezam, e que também não é tão infrequente, a afta de origem à intolerância à lactose. E aí quando você tira produtos que têm lactose, ou você substitui por um que não tem lactose, você começa a ver que a afta desaparece, some. Tem afta até de origem imunológica, né? Autoimune. Mas o nosso telespectador que está nos vendo, faça esse teste. Tem afta, faz esse teste. Tem dor de cabeça, faz esse teste. Elimina a lactose e vocês vão ter uma grata surpresa que muito provavelmente no próximo programa vai falar, puxa vida, nunca ninguém me alertou desse problema, mas é um problema muito real. Tanto é que nós comentamos aqui, vamos falar sobre o que hoje, né, Guto? E eu falei, vamos falar sobre intolerância à lactose, que eu tenho a impressão que nós vamos ajudar muitas pessoas. A sugestão da pauta foi sua. Que vai ajudar muitas pessoas que às vezes têm isso e que não sabe que tem e sofre absurdamente, né? E eu conheço um monte de gente, eu podia até falar minha mãe, minha irmã e tantas pessoas que têm intolerância à lactose, que estão próximas e que quando para com leite, minha mãe parou com leite, né? Eu acho uma coisa errada. Toma um leite sem lactose e tal. Porque nós não podemos esquecer que os produtos lácteos não são os únicos, mas são os que mais têm cálcio. E nós não podemos... eu vou suprimir então tudo que tem lactose e fico de boa. Mas as coisas não funcionam muito bem assim. Porque nós não podemos esquecer da osteopenia ou da osteoporose. Então, nós podemos esquecer que é importante esse cálcio, porque o cálcio é que faz a firmeza do osso, né? É um mineral que faz parte do osso. E quando ele começa a sair do osso, a se prender do osso, você passa a ter uma doença chamada osteopenia. O osso vai ficando cheio de buraquinho, frágil, muito mais suscetível. Vai ficando poroso, né? Poroso, mais e a pessoa tem fratura, né? Então eu diria para você que tem intolerância à lactose, não para com os produtos lácteos, sobretudo se você gosta, mas usa um que não tem lactose. E sobre esse período que se faz a substituição, quanto tempo que você acredita que a pessoa possa ficar ou substituir o alimento com lactose para ela ter essa... Uma semaninha ela vai perceber. Uma semana você acha que vai perceber a diferença. Depois de um mês ela está novinha. Uma semana você vai perceber, puxa, parece que minha barriga está murchando. Sensação de leveza? A cabeça, parece que eu tenho menos enxaqueca, eu tenho menos dor de cabeça. E depois de um mês ela está novinha. E aí a tendência é melhorar ainda mais com o tempo. Agora, não pode esquecer que não é só o leite que tem, né? Vai comer o bolo, precisa ficar vai comer a atento a pizza, isso. ou vai comer qualquer coisa que tem lactose, e fala, não, mas eu pensei que era só o leite, o queijo e o iogurte. Não. Tudo que tem lactose pode ter essa implicação. E como eu falei, não se esquecer de que o cálcio é muito importante para o seu osso e dá para associar as duas coisas, né? E com isso você resolve o seu problema de afta, de enxaqueca, de distensão abdominal, mal-estar, aquela coisa chata, não sei, estou sentindo um peso, a comida foi ruim, não é a comida, é a lactose. Aquela sensação de que comeu demais. Comeu demais e tal, Independentemente da quantidade que ingeriu. Independente. Você pode comer como se falou, um cubinho num formato de um quadradinho de queijo e vai te dar uma enxaqueca insuportável que às vezes dura 2, 3 dias. Né? Olha que coisa ruim, ao mesmo tempo é fantástico descobrir isso, porque você vai se livrar desse mal para sempre. Depois, se você quiser comprovar isso laboratorialmente, é possível, mas só a eliminação desses produtos da sua dieta já vai fazer com que você sinta um alívio extremo. E, infelizmente, a gente não é muito alertado para isso pela mídia e pelas pessoas que estão ao nosso redor. E, consequentemente, você vai sofrer, às vezes, anos a fio, né? Perdendo qualidade de vida. Perdendo qualidade de vida por uma coisa tão simples. Parabéns
A pauta foi muito bem escolhida, José Carlos Clemente. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas com certeza vamos fazer mais programas. Você, inclusive, já sugeriu a pauta do próximo, intolerância ao glúten. Isso. Já está anotado aqui pela nossa produção. Nós vamos fazer um programa sobre intolerância ao glúten. Que, segundo você, também vai abranger um número muito maior de pessoas, porque o glúten praticamente... O glúten é uma coisa mais complexa, né? Talvez a gente não consiga nem falar tudo no próximo programa, mas a gente vai pelo menos dar um primeiro passo, que eu acho que é muito importante também. É uma maneira de brindar o nosso telespectador. E eu queria agradecer pela audiência. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Clemente já encerrou, Santa Casa e você volta na próxima edição. Muito obrigado. Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.